Olá, turma. Bem-vindos a mais uma reunião e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Nossa também. Então, esse trabalho tem o patrocínio dos centros de Porto Ferreira e São Pedro, como vocês bem sabem. Estamos indo para a nossa aula número 38, aula número 30 de Astrologia Rosa Cruz. O tema de hoje, que de certa forma é uma continuação da aula anterior, que era uma aula de advertência, vai falar sobre polaridades e contrastes, a importância das diferenças, como as diferenças geram evolução. Por amor à evolução das consciências, o absoluto, que nós chamamos Deus, ou Ser Supremo, polariza-se e cria os contrastes necessários à dinâmica dualidade no mundo dos fenômenos. No mundo dos fenômenos, tudo é dual. Todas as coisas têm a tese e a antítese. Tem o ser e o não ser. Tem a luz e a sombra. O símbolo do tal é o que melhor representa essa dualidade. O planeta Terra, que é o nosso campo evolutivo, é o cenário da evolução, tanto individual quanto coletiva, da onda de vida humana. E nós temos esse planeta em nossas mãos. Nós podemos destruí-lo, estraçalhá-lo, ou fazer com que ele floresça em todos os sentidos. E para isso, a astrologia nos ensina o conceito de casa terrestre. As casas terrestres são 12 setores correlacionados às hierarquias celestes, onde nós devemos desenvolver determinados tipos de atividades, de competências, como se cada casa fosse uma espécie de sala de aula. Então, existem aprendizagens específicas em cada setor. Então, setorização das áreas de existência. Essa setorização ajuda a criar polarização. Eu tenho, de um lado, o eu, de outro lado, o tu. De um lado eu tenho o ter, do outro lado eu tenho o perder. De um lado eu tenho o falar, de outro lado eu tenho o calar-se. E assim por diante. Todo esse jogo tensional entre extremos opostos ajudam a desenvolver o discernimento. Qual é a dose que eu devo utilizar de cada ingrediente a cada momento que eu vivo? Então, as hierarquias zodiacais, elas são projetadas em 12 setores que são chamadas casas terrestres. Anjo bom, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a bondade divina em facilitar a nossa evolução através desses setores da nossa existência física? O que é a bondade divina, né? Já que nós, como essências espirituais e na presença dela, somos também oniscientes na presença desse Deus ao qual Oswaldo se propõe me perguntar. A bondade divina, se nós somos oniscientes, talvez seja o interesse de que, no distanciamento dessa fonte primeira, nessa fonte de bondade, a gente consiga desenvolver as forças que vão fazer com que nós sejamos um terreno para que a própria criação possa acontecer a partir de nós. O que é a bondade divina enquanto um terreno para que a gente aconteça? É um retirar-se para nós de fato podermos olhar para o estado que nós nos encontramos. Nessa retirada e nessa não onisciência, nós podemos ver por um encadeamento de tempo, por algo que eu faço e as suas consequências, pelo território em que eu nasci, pela forma como a vida se mostra a mim, eu posso ver como eu vou reagir a essa situação e como eu vou
consertar alguma situação que eventualmente veio ferida, machucada. Na medida em que eu realizo no campo de experiências, em cada uma das áreas da vida, uma relação de paz com aquilo que me chega, sem a expectativa do sucesso a qualquer preço, compreendendo que não ser bem-sucedido também é um resultado que indica o estado que eu me encontro. Então, naturalmente, nessa paz, eu passo a criar um espectro de entendimento. E a cada aproximação que eu faço com o outro, eu posso me mostrar e observar onde ele se encontra. Então, como que Deus permite isso? Se retirando. Né? Ele se retira para que a gente aconteça. E, ao mesmo tempo, supre a possibilidade à nossa volta para que a experiência aconteça. E é muito curioso isso, porque a gente fala numa bondade que é plena, e tem dentro dessa mitologia a história do próprio Filho de Deus, que num determinado momento responde a quem o pergunta algo, né? Por que me chamas de bom? Só o Pai é bom. Então acho que essa bondade tem a ver com esse estado de integridade e não uma permissividade delinquente, mas uma permissividade plenipotente, onde tudo é de fato de modo consciente. Uma permissividade onde a própria presença de uma força maligna se embebe nessa onisciência e se reveste de algo luminoso. Né? Uma permissividade que integra opostos na sua melhor possibilidade. Agora é curioso, né? A experiência do bem, a experiência da bondade de Deus ser justamente contemplada na sua ausência. Porque se não fosse assim, na verdade, tudo aquilo que você se referiu em termos de magia negra seria a operação desse não-Deus, né? Onde tudo se submete à sua vontade e nada pode ser diferente da vontade dele. Então a bondade está justamente na permissividade. Né? Retirar-se para que a gente seja. Obrigado, Angel. Pode mudar. Em contraste com as condições paradisíacas, nos distanciamos do reino sagrado e caímos, então, na aridez profana. Então, as casas terrestres se transformaram em ambientes secos, áridos, muitas vezes totalmente improdutivos. Tem pessoas que você acompanha a história de vida e toda a existência dela aconteceu na penúria, na falta, na dor, na ausência, sem trégua. Pessoas que nascem e desencarnam sem saber o que é ter saúde, seja uma saúde física ou uma saúde mental. Tente imaginar que sofrimento para o espírito é isso. Então as casas terrestres, para esse espírito, para esse ego, são prisões terrestres. A dose, a banda de livre-arbítrio de algumas pessoas é mínimo. Então elas não têm como agir com liberdade nesses 12 setores. Vamos dizer assim que elas são mais vítimas das circunstâncias. Elas são pacientes e não agentes. Elas são doentes. Paciente no sentido de doente. O paraíso antes da queda. Como disse o anjo bom, antes que Deus se afastasse de nós. As formas evoluíam em transformação contínua. Então, antes da queda, se eu tivesse encarnado, quando o meu tempo de vida encarnado se expiava, terminava, chegava a termo, imediatamente eu ocupava outra forma. Eu não tinha a noção de que eu interrompi um processo.
a ideia de continuidade era muito clara para nós. Não havia traumas, não havia tragédia, movimentos abruptos. Então, era uma transformação contínua. A vida não sofria as interrupções que assistimos hoje com as doenças e a morte. Então, antes da queda não havia morte nem doença. Por isso que é paraíso. A ação perpétua da vida, a própria ação da vida, agia e efetuava uma metamorfose das formas. Então, as formas se transformavam, isso em conformidade com as necessidades evolutivas de cada espécie, de cada indivíduo, e as mudanças do grau de consciência que acompanhavam a evolução. Cada pequeno aumento no grau de consciência da criatura, concomitantemente, gerava uma alteração na forma. Nesse sentido, Lamarck tem muito mais razão do que Darwin. Em vários aspectos do ponto de vista espiritual, Darwin está completamente equivocado e Lamarck está completamente correto. Antes da queda, a árvore da vida nutria sem cessar as formas que habitavam o paraíso. Então, a nossa ligação com a vida era completa. Mesmo estando num corpo, eu não me distanciava da ideia de que a vida é eterna e que o tempo é eterno. Após a queda, somos obrigados a buscar sustento, inclusive a lutar para sobreviver e suportar as aflições do corpo e da alma. Então, as dores, a fome, o desabrigo, o desamor, uma dor terrível da alma, a sensação de abandono, de incompreensão, de violência. Tudo isso nós temos que aguentar hoje. Após a queda, nos convertemos em anomalia do mundo natural. A natureza tem medo do ser humano. Após a queda, a natureza geme. Isso está escrito. Está escrito no livro sagrado, na Bíblia. A natureza geme suplicando pelo dia da libertação. Então veja, olha o que nós fizemos com o mundo natural. Nós torturamos a natureza, oprimimos as criaturas, conduzimos inclusive algumas espécies à extinção. Que direito nós temos de fazer isso? Pô, tem gente que ainda hoje, por tudo que a gente fala, que ainda bebe, come carne. A pessoa não percebe que enquanto ela come carne, ela está patrocinando a destruição de matas, de florestas, para fazer pasto. Está torturando os bichos. Como é que não pensa nisso? A pessoa que se embriaga altera a sua consciência, vira um idiota, ri à toa, nem sabe o que fala, fica um boçal. Com a queda, conhecemos o sofrimento e a morte, cada vez mais. Não é uma simples morte, às vezes é uma morte lenta, dolorosa, angustiante, sufocante. Com a queda, esquecemos quem somos. Aí é o drama maior. Nos alienamos de nós mesmos. Nos afastamos da nossa essência e investimos apenas na aparência. Com a queda, esquecemos o amor. Hoje, o amor tem uma conotação estritamente erótica. Amor mesmo no sentido espiritual já é algo inalcançável. Mas a vida desprovida de amor é o próprio inferno, que é para onde nós estamos caminhando. E é interessante porque muita gente acha que o inferno é um lugar especial, que tem um dono, que a gente chama de diabo, e que leva as alminhas para queimarem. É uma visão bem ingênua.
uma visão folclórica. O inferno é a terra. Nós estamos transformando a terra no inferno. O diabo não tem trabalho nenhum, ele está morrendo de dar risada. Nós nos impingimos os próprios sofrimentos. Nós sabemos que a terra vai pegar fogo em breve. As temperaturas vão subir de uma tal maneira que a Terra, o planeta Terra, vai virar um micro-ondas. O inferno é o fogo que queima a consciência e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, aos opostos, os contrastes, o frio que congela o coração. Plutão. O fogo que queima a consciência é o Sol. E Plutão congela o coração. E como Plutão está em Aquário, está no limite de Capricórnio e Aquário, vai ficar 20 anos em Aquário, a partir do ano que vem, nós vamos viver essa crise durante 20 anos. Essa oposição Leão-Aquário. No inferno, a alma encontra-se em completa desolação. Não há consolo para ela. Está absolutamente só, justamente porque esqueceu o que é o amor. O amor é a panaceia universal. O amor é o remédio para todos os males. Uma vida sem amor é uma vida imprestável. Seria melhor, como disse o Cristo, não ter nascido. Cristo diz isso para Judas. Seria melhor que ele nunca tivesse nascido. Tenta imaginar o que é isso. Cristo dizer isso para um ser humano. Cristo é o Senhor do amor. Ele chega para um ser humano e diz isso. Seria melhor você nunca ter nascido. Que é isso? Saturno e Netuno em Peixes podem bloquear a evolução de muitos egos, de muitos espíritos, em especial para os usuários de entorpecentes. Então, como existe agora uma tsunami de entorpecentes, é praticamente impossível um jovem que não os consuma, já que a aridez do mundo está tão seca realmente, é uma agrura tão insuportável que a droga é uma rota de fuga fácil e irresistível. Só que o preço disso é Saturno em Peixes. É o bloqueio da evolução espiritual. Então nós estamos nesse limite, né, nessa deadline, entre seguir ou se atrasar definitivamente e cair numa esfera de confinamento, num hospital psiquiátrico cósmico, uma demência espiritual. Então, Saturno e Netuno em Peixes vão gerar um destino inflexível para muitas pessoas, de dar muita pena mesmo. E a quantidade de tormentos psíquicos serão incalculáveis. Então, quem trabalha com atendimento psicológico, etc., é a chance de ficar milionário com o sofrimento alheio. Então, essa posição de Saturno e Netuno em Peixes é uma fábrica, é uma maternidade de zumbis e dementes. Então se preparem, porque isso vai estar infestado, as ruas vão estar infestadas de zumbis e dementes. Morte e renascimento. Calma que não é tudo tão trágico. A morte é uma maravilha. Atravessando os portais da morte, superamos a ilusão da finitude. Eu estou sofrendo aqui num corpo, penso até em suicídio, não aguento mais. Mas se a morte for natural, claro, não o suicídio, quando eu deixo o corpo,
Aí eu percebo como eu era estúpido. Eu acreditava que eu era o corpo. Aí eu me percebo, mas isso é apenas um automóvel, eu estava usando isso. É descartável, o corpo é descartável. A morte desempenha, a morte é educativa. A morte desempenha o papel de libertar a consciência que está equivocada através da decomposição das formas físicas. Eu vejo o meu corpo lá apodrecendão. Não só a minha forma física. Quando eu estou fora do meu corpo, eu vejo o que acontece com as almas quando o corpo apodrece. E do próprio corpo que habitam temporariamente. Então eu vejo que toda a natureza morre e renasce o tempo todo. E aquilo que eu chamava de vida não era vida, era forma. Eu confundo forma que o espírito habita com a própria vida. Não. Isso é um erro infantil. A vida é muito mais que a forma física. Justamente é a vida que cria a forma para poder habitá-la. A vida habita a forma. Só que tem a maldição do signo de Touro. Quando Cristo Jesus entra no templo, o que ele liberta? Cordeiros, pombas e bois. Cordeiros, bois, pombas, que voa. E, ao mesmo tempo, os mercenários, que é outro lado de Mercúrio e Gêmeos. Por quê? Porque o boi é uma prisão. Ele fica preso no pasto. Ele não quer sair dali. Ele se apega à forma. Por isso que, sabiamente, olha o contraste, o signo oposto é Escorpião, onde tem a presença de Marte e Plutão, que é a libertação do reino da forma, que é o que nós chamamos morte. Nós temos medo daquilo que nos liberta, a morte. Olha que incoerência. Então a morte é um grande alívio para o espírito cativo na carne. Ele finalmente vai poder respirar. E Cristo disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. Aí ele vai descobrir que ele estava preocupado com o seu território, com suas coisas. A hora que ele tem um vislumbre das moradas do pai que estão aguardando a sua visita, ele fica deslumbrado. Tem um filme que precisa ser visto. Em inglês é O Mar Interior. Mas em português, e eu acho que em espanhol também, Mar Adentro. Mar Adentro, com Javier Bardem. É uma história verídica. Ele fica acamado 28 anos, suplicando para a morte chegar. Gabi. E ninguém topa a ideia dele, da eutanásia. Mas ele, com uma bravura impressionante, mobiliza o Deus e o mundo. Eu não vou contar o filme, mas é lindo o filme. É lindo até do ponto de vista do porquê que ele ficou tetraplégico aos 20 anos de idade. E passou até os 48 anos numa cama, só mexendo a cabeça, se alimentando, falando. Pelo menos aqui, do pescoço para cima, ele continuou vivo. Nesse filme, fica bem evidente como a morte é um alívio. Alguma pergunta? Não? Então, prosseguiremos na nossa próxima aula, aula número 31, e desejamos, então, que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado pela participação.
Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.